Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito, não de vocês, vou ser um pouco egoísta, vou falar de mim. Mas eu sei que aquilo que eu vou falar de mim vai servir para você. Eu vim falar com você a respeito do meu primeiro contato com esteroides. Eu já devo ter falado isso aqui no canal algumas vezes, mas nunca como um vídeo tão completo quanto este eu vou falar e vou fazer aqui com vocês. Então, é muito gostoso que quando a gente está falando sobre esse assunto, vocês também complementem ali nos comentários para eu conhecer um pouco de você. Porque quando a gente fala de esteroide, parece assim, ó, tudo vai dar errado, né? Tudo vai dar errado. Não, tem muita coisa que dá certo. Só que quando a gente fala das coisas que dão certo, parece que a gente está sendo apologético, parece que a gente está fazendo com que as pessoas realmente precisem, né? Fala para que as pessoas realmente precisem utilizar o esteroide. E não é por aí. Nós sabemos que a testosterona e seus derivados, os esteroides anabólicos androgênicos, eles são medicações que aumentam a nossa massa muscular. E quem não quer ter mais músculo? São poucas as pessoas hoje, né, que já pedem um físico mais slim, mas mesmo que seja um físico mais slim, mais magrinho, elas querem uma densidade, na verdade, um contorno, né, no seu corpo, e isso só vem através de músculo, né? A gordura não vai te dar esse contorno todo. Então, a musculação, ela é uma prática de atividade física que está na vida de muitas pessoas, de muitos atletas e que, obviamente, vai nos ajudar na construção de um físico estético. E quando eu comecei, então, a fazer o uso de esteroides, eu tinha em torno de 32 anos, mais ou menos. Eu já era pós-doutora em farmacologia, eu já tinha meu doutorado, meu mestrado, eu já conhecia muito dos medicamentos, mas essa classe em específico eu não conhecia tanto quanto eu conheço hoje. Por quê? Porque essas medicações não são muito comentadas nos livros de farmacologia, muito menos na sala de aula, porque o esteroide está sempre associado, infelizmente, né, a uma ideia ruim. Então, os professores só passavam por cima, falavam um pouco do ganho de massa muscular em indivíduos que estavam adoecidos, e aí, então, o uso estético, obviamente, nunca foi permitido, né? A gente que acaba dando uma driblada aí para conseguir utilizar. Então, eu já conhecia sobre medicamentos e os medicamentos em si, eu conhecia de ver as pessoas utilizarem. Eu sabia que havia muitas meninas na minha academia que provavelmente faziam uso de esteroides. Hoje eu entendo que sim, e nenhum demérito, porque você só vai crescer se você treinar e você comer. O esteroide só vai amplificar aquilo que você está fazendo. Ele não vai criar massa muscular do nada. Ele vai pegar a tua dieta, ele vai pegar o teu treino e ele vai potencializar os resultados. Aquilo que você teria em um ano, você pode ter em 2 meses, em 3 meses. Então, é uma aceleração também daquilo que nós vamos ter como ganho de massa muscular, mas também lembrem, né, dos colaterais que vêm nessa mesma proporção. E aí, então, eu via alguns lutadores, eu tinha alguns amigos na época que faziam uso de esteroides e eu era, né, uma das que fazia aplicação neles, né? Afinal de contas, eu tenho formação na área, então a gente tem que saber aplicar a injeção. Então, eu fazia, né, a aspiração do medicamento. Eu me lembro que eles usavam Durateston, eles usavam Deposteron, mas tudo do mercado paralelo, né? Acho que a Durateston não. Durateston eles utilizavam de farmácia. E muito estanozolol injetável aquoso, porque também temos o oleoso, né? Então, eu fazia as aplicações e eram aplicações no braço, no deltoide. Nós já sabemos que o deltoide hoje é o lugar onde a gente deve evitar aplicar. É sempre no glúteo, na região ventroglútea e na região dorsoglútea. E inclusive é mais também seguro fazer a aplicação na perna do que fazer no braço. Mas eu sei que muitos utilizam esteroides em várias concentrações durante vários dias da semana e vão, na verdade, precisar distribuir o esteroide em vários músculos. Vai faltar músculo para você poder injetar, né? Mas é biossegurança, então eu tenho que falar, eu tenho que jogar limpo com você, eu tenho que falar a verdade com você. Eu tenho que te dizer que a forma mais segura de você aplicar um esteroide é no glúteo. Mas quando existem muitas drogas, né, o volume é muito grande, você acaba dividindo, né, essa aplicação em vários outros lugares. Mas eles faziam aplicação no bíceps e aí, na verdade no deltoide, perdão. E aí eu queria muito também, porque eu comecei a treinar, eu comecei a fazer dieta, mas pessoal, eu deveria ter 3 a 4 meses de dieta e de treino, e male. E aí comecei a fazer uso de esteroide. Eu não entendia isso que eu tô falando hoje para vocês, sabe? Eu não entendia que eu tinha que passar por um tempo para eu conseguir ter um aumento da minha massa muscular e também o seguinte, para eu atingir o meu limite natural.
Porque o limite natural é aquele limite onde você cresce sem nenhum fármaco. É um momento que você vai crescer à medida dos anos, onde você não utiliza nenhum recurso ergogênico. Vai chegar um momento que você vai estacionar, você não vai mais crescer. Então é a hora de você poder, então, e dever usar esteroide. Pode ser, quando eu falo dever, né, usar esteroide, significa que se você continuar a treinar e a fazer a sua dieta, você pode, né, se tiver tudo bem com as contraindicações, você pode fazer uso de esteroides, tá? Não estou aqui indicando esteroide para ninguém, além do que vocês sabem muito bem da seriedade do meu trabalho. Mas nós precisamos novamente reforçar que a Tatiane aqui começou a fazer o uso sem ter nenhuma base de treino nem de dieta. Então o que aconteceu? Espaço para os meus colaterais, obviamente. Como não tinha, né, um músculo que estava ali ávido para receber a medicação, mas tinha pele, tinha couro cabeludo, tinha clitóris, tinha prega vocal. Tudo isso, nos homens, próstata, né, tudo isso está muito disponível para fazer colateral. E músculo não, porque eu não treinava, eu não desenvolvia tanta musculação quanto eu deveria desenvolver. Treinar eu até treinava, mas não tanto quanto eu deveria treinar. E aí foi. Depois de uns 3 meses, mais ou menos, de dieta, eu já comecei a fazer uso de esteroides e, por incrível que pareça, pessoal, eu utilizei um dos esteroides menos indicados para mulheres, que é a testosterona injetável. Sobrava um pouquinho de Durateston lá da ampola, eu aspirava numa seringa e fazia aplicação no deltoide. Para você ver, uma farmacologista que tem conhecimento do assunto fazia coisas erradas. Imagina quando a gente não tem conhecimento. Por isso que este canal, o trabalho que a gente desenvolve, é sempre para te ajudar a melhorar o uso. Não é para te proibir, não é para fazer você correr do seu médico, mas é para te ajudar, porque há uma forma de você usar isso de forma segura, né? Eu fiz isso de uma maneira muito errada. Então eu usava estanozolol, eu usava Durateston e eu também usava Deposteron. Então eu não preciso dizer para vocês que eu realmente tive uma alteração, né, da minha virilização. Por exemplo, eu tive clitoromegalia, tem vários vídeos aqui no canal sobre clitoromegalia, você pode assistir, que eu falo sobre isso abertamente com vocês, a gente não tem que esconder isso. E eu tive hipertrofia de clitóris e é algo que você sabe que a gente não regride, a gente só consegue tratar com cirurgia e essas cirurgias nem são tão indicadas assim, tá? Alteração de voz eu não tenho, eu não tive, todo mundo olha para minha voz, ouve a minha voz e diz, olha a voz de anabolizante. Eu sempre tive a voz mais grave e eu agradeço por isso, porque quando eu já cantei, então essa voz me ajuda muito no canto, me ajuda muito na hora de eu dar aula, porque eu falo muito. Então imagina se fosse uma voz fininha o tempo inteiro, eu iria incomodar muito mais vocês, né, do que falando de forma mais grave. Então esse grave aqui, ele é meu, né? Muitos falam do rosto, né? Rosto quadrado. Não, isso aqui é a mandíbula que a minha mãe me deu, que meu pai me deram. É só vocês olharem para as fotos deles, né? Mas da minha mãe, vocês vão ver um rosto mais quadrado também. Então não tem uma masculinização de rosto. O clitóris eu não posso mostrar para vocês, mas este teve. Então, essas questões de virilização, nem sempre elas são iguais para todo mundo. Então, queda de cabelo eu não tive, acne. Eu acabei com a minha pele do rosto e das costas. Então eu tive que fazer uso de antibióticos. Vocês sabem que os antibióticos podem trazer resistência e não conseguimos tratar da forma que precisávamos a acne. Às vezes a gente tem que fazer uso de Roacutan, então eu acabei fazendo sim, gente, muita acne no meu rosto, muita acne no ombro, muita acne nas costas, que é uma acne muito característica do uso de esteroides. E a principal coisa que não deu muito certo foi a minha saúde mental. Então, por usar o estanozolol por muito tempo, uma droga que altera muito o comportamento, eu tive muitos episódios de alteração de humor. Então, por quê? Eu já venho, né, de uma genética de pessoas na família que tem transtorno de humor, ansiedade, enfim. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Então, pensa, com esteroide, simplesmente isso se amplificou. Então, quando eu comecei, eu já sabia um pouco, mas eu comecei, gente, de uma forma muito errada. E olha que interessante, eu queimei a largada. Se eu tivesse começado direitinho, fazendo as doses ideais, o tempo ideal, sempre monitorada, minha saúde monitorada, os exames muito bem elaborados, eu não teria desenvolvido alguns destes colaterais que até hoje eles me atormentam, né, no presente. Clitoromegalia, por exemplo. Há um tempo atrás, eu comecei o uso da gestrinona por causa de uma alteração no meu fluxo menstrual e a gestrinona aumentou meu clitóris. Mas, na verdade, ele já estava aumentado. Ela só potencializou aquilo que existia.
Então, quando você queima a largada, quando você começa a usar o esteroide antes do tempo, na dose errada, no tempo errado e o esteroide errado, você já vai ter um prejuízo que ele vai se perpetuar a longo prazo também. E aí, quando você precisar usar o esteroide numa concentração maior, você vai ter que parar. Você vai ter que simplesmente abrir mão desse ciclo, porque muitas vezes você não vai dar conta de tanto colateral que você vai ter. Então, depois disso tudo, de ter feito o uso do esteroide, ter visto o quanto foi errado, eu comecei a fazer o uso corretamente do esteroide. Eu fui a um médico do esporte, eu fiz os meus exames, nós fizemos todos os cálculos que eu precisaria de utilizar de esteroides, porque eu comecei a competir no fisiculturismo, mas isso é um papo para um outro vídeo. Eu vou mostrar para vocês depois como que foi o meu uso, né? Como que depois que eu comecei a utilizar o esteroide, quais foram os benefícios que eu tive quando isto foi acompanhado por um médico, né? Por uma equipe de saúde. E eu quero que isso aconteça com você também. Então, se você gostou desse vídeo, se você se identifica com o que eu falei, comente aqui nos comentários, dá um joinha, ative as notificações, se inscreva no canal para que você receba mais informações como estas, porque o YouTube pode burlar aqui essa informação, mas se você estiver inscrito, você sempre vai receber os vídeos fresquinhos que a gente prepara para vocês. Um beijo e até a próxima!